Olá a todos. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como implementar uma estrutura de dados genérica. Então, ao longo do curso a gente viu como implementar uma estrutura de dados e guardar um inteiro ou uma struct, mas a gente tem um recurso legal no C++, que são os templates. Então, o template é uma ferramenta que permite você implementar funções e classes de forma genérica. Então, eu não preciso ficar reescrevendo meu código o tempo todo. Eu vou lá e peguei aqui um template vector. Então, eu quero um vector para armazenar inteiros, um vector para armazenar string, ou um vector para armazenar uma struct aluno. Tá? Então, eu não preciso ficar reescrevendo toda a classe vector o tempo todo se eu precisar armazenar um tipo diferente nela. Como é que eu posso fazer isso em linguagem C? Tá? Posso fazer com um modelo genérico. Tá? Então, uma ferramenta que eu tenho na linguagem C que permite apontar para um tipo de dado existente ou que ainda será criado. Tá? Então, aqui eu tenho um ponteiro genérico pp, eu posso guardar o endereço de um inteiro, tá? Posso guardar o endereço de um outro ponteiro, tá? Posso pegar e guardar o endereço que já está armazenado em outro ponteiro e assim por diante. Tá? Então, ok, ponteiro genérico. Tá? Ele vai apontar no final das contas o que? Não é para um tipo de dado, mas para um bloco de dados qualquer que tiver na memória. Tá? E com isso eu consigo simular o template do C++. Tá? Não vai ser a mesma coisa, mas é uma boa aproximação. Então, para fazer isso, eu vou fazer um exemplo, a minha lista sequencial estática. Se a gente voltar algumas aulas ali no curso, a gente vai ver que essa aqui é a implementação dela. Então, eu tinha uma struct aluno, tá? Criei um vetor, tamanho máximo, e um item e a quantidade. Tá? E aí, defini o tipo que ia ser usado pelo programa principal, a lista. Eu quero fazer isso de forma genérica. Como é que eu vou fazer? Bom, essa é uma forma de fazer. Tá? Então, eu não vou mais definir o tipo a ser armazenado, eu vou usar apenas um ponteiro genérico para armazenar esses dados. Tá? Então, eu criei aqui, em vez da minha struct aluno, um struct item. Tá? O que tem dentro desse item? Bom, tem uma chave, tá? E um campo de informação, que é o meu ponteiro genérico. Tá? A implementação, como o usuário vai usar a lista, continua igual. Tá? Então, o que eu tenho agora? Uma estrutura do tipo item, onde eu tenho essa chave, que eu vou usar para indexar o meu campo de informação. Tá? Não é necessário, eu poderia fazer tudo só usando a informação. Tá? Mas para ficar mais simples, vou usar os dois. E a informação em si. Então, eu vou usar aquele conceito de chave-valor. Então, uma chave para indexar e um valor armazenado correspondente a essa chave. Outra coisa que eu tenho agora é esse tamanho tipo aqui. Como eu tenho um ponteiro genérico, ele vai apontar para um bloco de dados. Tá? Que tamanho é esse bloco de dados? Bom, eu vou definir ele aqui, tamanho tipo. Tá? Isso vai ser definido no momento que eu criar a minha lista. Então, está aqui a implementação da minha função que cria a lista. Se a gente recordar, a função cria lista ela não recebe nenhum parâmetro. Agora ela recebe o quê? O tamanho do tipo que eu quero armazenar. Parecido com o template vector, que você vai lá e define quem é o tipo. Tá? Ou seja, quando eu chamar agora a minha função criar lista, o que eu vou passar aqui? Ó, size of do tamanho do tipo que eu quero armazenar. Perfeito, então eu vou lá, passei a quantidade em bytes, tá, do que será armazenado na lista, tá, e guardei aqui, ó. Consegui criar a lista com sucesso. Perfeito. A quantidade de elementos atualmente é 0 e o tamanho de cada elemento na memória é esse tamanho tipo aqui. Tá? Então essa é a criação da lista. Como é um ponteiro genérico, eu tenho que fazer o quê? Armazenar memória toda vez que inserir um elemento. Quando eu for liberar a lista, eu tenho que liberar essa memória. Então, antes, a minha função para liberar uma lista estática era simplesmente liberar a lista em si. Tá? Agora não. Eu tenho uma certa quantidade de elementos lá dentro, então o que eu tenho que fazer? Percorrer todo mundo que está lá dentro e liberar a memória associada a esse campo de informação. Lembra? Então, eu tenho um vetor dados do tipo struct elemento. Tá? Lá dentro eu tenho uma chave e um campo de informação que é um ponteiro genérico, que eu vou alocar sempre que eu inserir um elemento. Perfeito, ó, tem que liberar todo mundo que está na lista agora, tá? Senão não tem uma lista genérica. E no final, libera a lista em si, tá? Que é aquele primeiro malloc da criação. Perfeito, isso me cria e libera uma lista. Vamos fazer a inserção? Vamos. Então, o que eu tenho agora para inserir um elemento? Eu tenho que alocar a memória para esse elemento. Então, está aqui a minha função que insere lista. Eu vou passar a chave, tá? E o ponteiro para o conjunto de dados que eu quero armazenar. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? O endereço da variável, da estrutura que eu quero guardar aqui dentro da minha lista. Tá? Não importa
o que seja essa estrutura. Importa que ela tenha o mesmo tamanho que eu passei ali no cria lista. Perfeito? Então, ok, fiz a verificação se a lista é válida, se ela não está cheia. Vamos inserir o elemento. Bom, preciso criar um novo elemento para inserir. Tá? Então, está aqui, fiz um void asterisco novo, fiz um malloc do tamanho tipo. Deu certo a alocação? Tá? Usei essa função aqui, mancopy, tá? Que faz o quê? Ela copia um bloco de memória de que tamanho? Tamanho tipo. De onde para onde? De dados para novo. Então, eu vou copiar o conjunto de bytes que está dentro da variável dados aqui, para dentro da variável novo. Tá? O resto é a inserção em lista estática normal. Aqui eu estou fazendo uma inserção ordenada pela chave. Então eu vou lá, procuro o ponto de inserção, desloco todos os elementos, como é uma estrutura que está aqui dentro do dados, é simplesmente cópia de posições, não preciso me preocupar com o ponteiro lá dentro. Terminou? Então agora eu insiro na posição i, que é a que foi liberada com esse processo todo aqui, o elemento. Então copia o campo chave e copia o ponteiro que eu aloquei para o info. Perfeito. Armazenei uma estrutura de dados lá dentro. Tá? Na verdade, um bloco de dados alocado de forma genérica e que teve seus dados copiados aqui. Ó. Aumenta a quantidade e retorna 1. Sucesso na inserção. Então, olha, o que tem de diferente é basicamente isso aqui. Você criar um novo bloco de dados genérico, um bloco na memória genérica e copiar esses dados. Perfeito? O que mais que eu tenho que fazer? Bom, remover um elemento. Tá? Então, remoção de um elemento em particular. Vou passar o quê? A chave do elemento que eu quero remover. Então, faço as verificações, tem uma lista válida ou não. Tá? Se tem elementos nessa lista, procura o elemento agora. Procura com base na chave. Então, olha, passei uma chave aqui por parâmetro, vou copiar com a chave armazenada dentro da lista. Tá? Vai encontrar na posição i. Se i for igual à quantidade, então esse elemento não existe na lista. Eu parei. Tá? Ah, não, encontrei uma posição i lá e realmente é a posição onde está a chave que eu queria remover. Bom, eu aloquei memória quando eu inseri. Então, agora eu tenho que liberar a memória daquele campo de informação que está na posição i. Eu liberei a memória alocada. O resto é fazer o quê? Aquele deslocamento de dados para não deixar um buraco na lista. Lembra? Eu tenho a lista, tá? Então é um array. Eu estou removendo esse cara aqui. Então todo mundo volta uma posição para trás agora para não ficar esse buraco aqui. Só que antes de fazer isso eu tenho que fazer o quê? Liberar essa memória aqui alocada. Perfeito? Desbloqueei todo mundo. Reduz a quantidade de elementos na lista. Perfeito. Tá? Remoção feita com sucesso. Bom, quero fazer uma busca. Bom, mesma ideia da busca na lista estática tradicional. Então, passo a chave, passo um ponteiro aqui do tipo void asterisco, tá? Para receber os dados recuperados. Então, mesma ideia da remoção, eu estou fazendo uma busca aqui, ó, procurando o elemento, comparando as chaves. Então, a chave que eu passei com parâmetro e a chave naquela posição da lista. Tá? Se a posição i encontrada foi igual à quantidade, então ele terminou o laço e nunca achou a chave. Então retorna 0, o elemento não existe. Se ele achou uma posição i e não é o final e não terminou a lista, então eu achei o elemento que eu queria. O que eu tenho que fazer? Copiar o meu bloco de dados de volta. Então o que eu passei aqui? É um ponteiro genérico. Na verdade é o quê? É o endereço da variável que vai receber lá no programa principal os dados recuperados pela busca. Tá? Então, o que eu faço? Olha, os meus dados ele tem esse tamanho tipo. Tá? Essa é a quantidade de bytes. Tá na posição i. Então, pega a informação que está no campo info da posição i da lista e copia para dentro desse dados. Então, eu copiei um bloco de dados ali, um bloco de memória. Tá? Bom, beleza. Lá fora, o usuário vai poder fazer o uso desses dados agora. Tá? Só para finalizar, eu quero imprimir minha lista. Bom, mas como é que eu vou formatar os dados agora? Né? Posso fazer uma impressão de lista genérica. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função imprimir lista, onde ela vai percorrer a lista, tá? Vai imprimir a chave. Mas e os outros campos que estão armazenados ali dentro do meu campo de informação? Como é que eu faço? Bom, a lista é genérica, ela não sabe como imprimir. Mas você pode fazer o quê? Passar um ponteiro para uma função que explica como imprimir aquele campo. Tá? Então, eu fiz uma função aqui. Tá? Ela tem que ser do tipo void e ela recebeu
ponteiro genérico como parâmetro, tá? Então, aqui só a sintaxe de uma função. E o que eu faço? Olha, chama ela passando quem? O campo de informação que eu quero imprimir. Essa função aqui de formatação, ela nunca vai ser definida pela lista, vai ser definida pelo usuário. Então, suponha que o usuário queira trabalhar com essa lista com uma struct aluno. Então, ele vai lá, define a struct aluno. Agora eu quero fazer uma função que imprime o aluno. Está aqui. Então, ó, segui o protótipo ali do meu ponteiro para a função, definido na função que imprime a lista. E lá dentro eu estou fazendo o que? Olha, copia essa informação aqui para a estrutura aluno. Podia fazer tudo com typecast, mas só para simplificar foi feito assim. E agora imprime os campos da estrutura. Tá? Então, aquela função imprime lista vai chamar essa função aqui sempre que tiver que imprimir um aluno. Perfeito? Bom, vamos ver isso daqui na prática. Então, eu tenho aqui a minha implementação. Tá? Então, aqui minha lista genérica, .h. Então, só tem aquelas funções que eu mostrei. Criar, liberar, inserção. Aqui a implementação dela. Tá? Então, nada além daquilo que eu mostrei nos slides. Perfeito. E o programa principal? Bom, o programa principal eu defino o que eu quero guardar nessa lista especificamente. Então, olha, eu quero guardar uma estrutura aluno. Montei minha função imprime aluno aqui. Tá? Defini alguns alunos para serem inseridos aqui. Tá? Fiz, ó, cria lista, size of struct aluno. Tá? Fiz um for para inserir todo mundo que estava naquele array de estrutura. Quero imprimir a lista. Então, ó, passa a lista e a função de formatação do aluno. Perfeito. Tá? Eu vou fazer algumas operações. Ó, eu quero fazer uma busca. Quero buscar o aluno na chave 2. Então, passo o endereço de uma estrutura para receber esse aluno. Então, ó, struct aluno AL aqui, endereço da estrutura, para poder receber esses dados. Depois, se quer imprimir esse aluno, eu posso reaproveitar a minha função imprime aluno. Ah, quero remover alguém da lista. Então, ó, passa a lista e a chave. Quero remover o aluno 2. E assim por diante. Tá? Então, eu vou executar aqui só para a gente dar uma olhada. Ó, funcionando perfeitamente. Inserção feita de forma ordenada pela chave que coincide com a matrícula. Tá? Ah, faz a busca pelo elemento 2. Então, matrícula 2. Perfeito. Ah, agora remove o 2 e imprime a lista. Perfeito. Tá? Então, eu tenho aqui uma lista sequencial estática, só que ela é genérica. Tá? Se eu quiser trabalhar com outro tipo de dado, basta definir uma nova estrutura e passar aqui size of struct funcionário. Tá? E assim por diante. Tá, ok? Então, não é difícil você criar uma estrutura genérica em linguagem C. Tá? Então, espero que tenham gostado dessa aula, tá? E até a próxima.